continuamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, verso por verso, e chegamos agora ao capítulo 6 de 2 Coríntios. O tema deste capítulo é a entrega total, completa, que Deus espera de cada um de nós. Então aí no seu celular ou na sua preciosa Bíblia de papel, acompanhe a leitura e a gente vai caminhar juntos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, todo o capítulo, versículos 1 a 18. Vamos começar com os versículos 1 e 2. E nós, cooperando com Ele, ou seja, com Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus nos exorta, apela à nossa alma, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, mas como um Pai amoroso, Ele fala aos nossos corações, orientando-nos, aconselhando-nos para que façamos bom uso dessa liberdade. E aí nós, seres humanos, temos a oportunidade de nos unir ao ministério do Espírito Santo, aconselhando, evangelizando, e é isso que Paulo diz quando ele usa essa expressão: nós, cooperando com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Em outra passagem, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio podermos nos unir àquilo que o Senhor faz e de alguma forma contribuir para a glória de Deus e a felicidade do nosso próximo. Não recebamos jamais a graça de Deus em vão, como alguém que recebe um remédio e não o toma, e aproveitemos o tempo para fazermos a vontade de Deus. O dia da salvação é hoje. Algumas pessoas falam, eu vou para a igreja um dia, eu vou seguir Jesus um dia, deixa eu acertar a minha vida, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu terminar a residência, deixa eu me casar, deixa eu me divorciar, deixa eu me aposentar, um dia, mas isso não é o certo. Nós não podemos deixar Deus para depois. O versículo 2 nos fala que hoje é o tempo aceitável para a salvação. O tempo para fazermos a vontade de Deus é agora. Então não se trata de lamentar o tempo que passou, e nem de esperar o tempo que virá, mas se trata de viver a oportunidade que o Senhor nos concede para fazermos a sua vontade. E agora numa parte grande do capítulo, os versículos 3 a 10, Paulo vai falar sobre aquilo que recomenda alguém como um ministro, como um servo de Deus. Não dando nós, diz Paulo, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, em muita perseverança. Então aqui o apóstolo diz que o seu propósito de vida sempre foi andar corretamente, para que não desse motivo de escândalo ao Evangelho. Não é isso que está escrito nesse versinho? Ele diz, olha, eu recomendo a mim mesmo, eu não preciso de uma carta de recomendação, eu não preciso que alguém me defenda, eu tenho procurado ter uma vida correta, de tal modo, de tal maneira que não pese sobre mim e sobre o meu ministério nenhuma dúvida ou nenhuma mancha. Isso é importantíssimo para qualquer pessoa que se propõe a fazer a vontade de Deus. É muito triste quando líderes religiosos trazem escândalo à causa do Evangelho.
é um grande prejuízo. Muitos acabam se afastando de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de pessoas que falavam em nome de Deus. E o crente precisa ter essa preocupação de uma vida irrepreensível. Eu não dou motivo de escândalo em coisa alguma, diz o apóstolo Paulo, para que o meu ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo eu me recomendo como ministro de Deus. E aí ele usa uma palavra especial, em muita perseverança. Você poderia me dar um sinônimo de perseverança? Paciência, persistência, contrário de perseverar, desistir, esmorecer. Quem disse esmorecer? Pastor Everaldo, o senhor está com a cola aí, não está não, pastor Everaldo? Que vocabulário, hein? Uau! Jogar a toalha, entregar os pontos, pedir arrego, isso é o contrário de perseverar. Queridos, se nós tivéssemos que resumir a jornada do cristão em uma palavra, a palavra seria perseverança. Porque quem lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então é fazer o quê? Perseverar. A perseverança é necessária, sem persistência não se vence. A perseverança é uma necessidade, sabe por quê, queridos? Porque a estrada da vida é cheia de trechos acidentados, e agora Paulo vai fazer uma lista de alguns desses acidentes, desses trechos mais complicados do caminho, e ele vai fazendo isso em grupos de 3 palavras. Ele usa 3 palavras que estão parecidas, e depois ele usa mais 3 palavras que também estão correlacionadas, e de 3 em 3 vai fazendo uma lista da perseverança. Vamos lá então. Antes em tudo, continuo no verso 4, recomendamo-nos como ministros de Deus em muita perseverança. Perseverança diante do quê? Primeiro grupo de 3, aflições, necessidades e angústias. Essas são as circunstâncias que enfrentamos. Nem sempre, graças a Deus, mas muitas vezes, a circunstância é de aflição, necessidade ou angústia. Versículo 5. Em açoites, em prisões, em tumultos. Esses são os ataques que sofremos. O apóstolo Paulo, você sabe, enfrentou tudo isso. Açoitado, ele foi. Preso, ele foi. Envolvido num apedrejamento, num linchamento, ele foi. Por quê? Por causa de Cristo. Ele não era um criminoso, ele não fazia coisas erradas, mas pelo nome de Jesus sofreu ataques. E você vai sofrer também. Outro grupo de 3, trabalhos, vigílias e jejuns. Estes são os sacrifícios que fazemos. Eu quero usar aqui a palavra sacrifício no sentido de algo que é entregue a Deus, para a glória de Deus, e que nos custa alguma coisa. Lá no Velho Testamento havia 2 tipos de sacrifícios. Um era o sacrifício que visava a expiação. Então, quando um judeu cometia um pecado, e ele queria ser perdoado, ele precisava levar um carneirinho, e ali então aquele carneirinho era sacrificado no lugar dele. Um outro tipo de sacrifício era quando um judeu estava feliz, agradecido, então ele ia até o templo e ele oferecia um sacrifício, podia ser um carneirinho, mas também podiam ser cereais, podiam ser alimentos. Ele oferecia aquilo como uma expressão de gratidão. Bom, no sentido da expiação, sacrifícios não são mais necessários. Amém? Ninguém tem que se
martirizar, que se ferir, que se machucar, para ser perdoado, para ser salvo, porque tudo isso Jesus já fez na cruz por nós. Mas no segundo sentido do sacrifício, como uma expressão de gratidão, podemos continuar oferecendo. A Bíblia diz: ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Quando eu penso em sacrifício, eu penso em duas coisas. Primeiro, é um presente, é uma dádiva. Segundo, é algo que me custa algo. Davi dizia: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem alguma coisa. Então, às vezes, você vai oferecer a Deus sacrifícios neste sentido. Ou seja, coisas que você vai dar a Deus por amor, para o louvor do nome dEle, mas que vão custar a você alguma coisa. Trabalhos, vigílias, jejuns, podem ser incluídos nessa categoria. Mais um grupo de 3. Agora, versículo 6. Na pureza, na ciência e na longanimidade. Longanimidade é uma palavra longa e que significa exatamente isso, ser longo, ter pavio comprido, ser paciente. Agora são as posturas que adotamos. De que maneira você se comporta na vida, de que maneira você se relaciona com as pessoas. Uma vida pura, uma vida de sabedoria e uma vida de paciência. Mais um grupo de 3. Na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. São os fundamentos sobre os quais edificamos. No que se baseia a sua vida? No que se fundamenta a sua esperança? No dinheiro, na ciência, no poder, na popularidade? Esses fundamentos não são muito bons. Como num terremoto, o chão pode se mover e tudo que for construído em cima virá ao chão. Construa então sobre a bondade. Construa sobre o Espírito Santo. Construa sobre uma fé não fingida. Mais um grupo de 3 palavras. Na palavra da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça à direita e à esquerda. O que é isso? São as armas com que lutamos. Primeira delas, a verdade. A verdade é a arma do cristão. O poder de Deus é a sua capacitação. Armas de justiça à direita e à esquerda. Toda vez que eu leio esse versinho, eu me lembro que os ataques vêm de todo lado. Vem da direita e da esquerda. Vem de cima e de baixo. De frente e de trás. E você, com as armas da justiça, precisa estar atento. Lutar com as armas que Deus concedeu. Mais um grupo de 3, é o 7º grupo de 3. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros. Agora são os julgamentos que recebemos. Algumas pessoas nos julgarão bem, outras pessoas nos julgarão mal. Isso aconteceu com Cristo. Algumas pessoas olharam para ele e o desprezaram. Viram nele um charlatão, um embusteiro. Outras pessoas olharam para Cristo e viram o que ele realmente era, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, algumas vezes você vai ser bem julgado e outras vezes você vai ser mal julgado. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros. São os julgamentos que recebemos e que às vezes deixam a gente um pouco triste. Mas lembre-se de que o importante não é o que as pessoas pensam de você. O importante é o que Deus sabe a seu respeito. Mais um grupo de 3, o 8º grupo de 3.
Como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Estes são os paradoxos que enfrentamos, ou que experimentamos. Mais adiante um pouquinho, lá em 2 Coríntios capítulo 2, você se lembra, nós estudamos algumas quartas-feiras atrás, Paulo fala sobre esse paradoxo, que é ter a luz sobrenatural. Paulo diz, o mesmo Deus que disse, haja luz, e houve luz no universo, resplandeceu a luz dentro de nós. Então é um brilho intenso, sobrenatural. Mas aí Paulo diz, temos, porém, este tesouro guardado em vasos de barro. E esse é o paradoxo da fé cristã, é que ao mesmo tempo em que o poder de Deus nos habita, continuamos sendo seres humanos limitados, falhos, com dificuldades, como desconhecidos, porém bem conhecidos, porque somos conhecidos por Deus, como quem morre e eis que vivemos, contrariando muitas vezes as expectativas, como castigados, mas não mortos. Por tudo isso Paulo passou, e ele poderia então falar a respeito, as aparentes contradições da jornada cristã. E finalmente, o último grupo de 3. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. São a realidade que vivemos. Há algumas passagens da Bíblia Sagrada em que a prosa se mistura com a poesia. Eu acho que é mais ou menos o que nós encontramos aqui. Não apenas o conteúdo é maravilhoso, mas a forma como o apóstolo Paulo registra em palavras é muito especial. Como crentes somos entristecidos, mas estamos sempre nos alegrando. Como crentes podemos ser pobres, mas enriquecemos a muitos. Como crentes, pode até parecer que não temos nada, mas possuímos tudo, porque temos Jesus. A gente tem que lembrar disso, porque senão a gente se deixa levar pela teologia da prosperidade e sobre a ideia errada de que servo de Deus não tem problema. E a Bíblia deixa claro que isso não é a verdade. A jornada vai ser exigente, mas nós temos que perseverar. Não podemos desistir. Muito bem. Assim o apóstolo Paulo termina este segmento, onde ele se recomenda como ministro de Deus, versos 3 a 10, e agora ele meio que abre um parêntese. A impressão que dá é que os versos 11, 12 e 13 não tem muito a ver nem com o que vem antes e nem com o que vem depois. É verdade, Paulo foi falando aquilo que o Espírito Santo ia lhe ditando, e se você acompanhou a leitura, você percebeu que ele foi ficando cada vez mais profundo e escrevendo cada vez com mais beleza. Então chega um ponto em que ele tem um êxtase. E aí a emoção foi tomando conta, e ele foi ficando tão tomado ali pelo Espírito de Deus, que ele disse, meus irmãos, porque lembrem, ele está escrevendo uma carta para aquela igreja que era uma igreja problemática, com a qual ele tinha sempre que ter muito zelo, muito cuidado, muito tato. Então ele quase que desabafa neste momento. Ele diz, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto, está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Coríntios, eu estou aqui escrevendo estas coisas para vocês, diz Paulo, e eu estou escrevendo com o coração aberto, eu estou derramando a minha alma. Coríntios, às vezes vocês dizem, o Paulo não gosta da gente. Não é verdade.
Meu coração não está estreitado, o de vocês está. Às vezes acontece isso, né? A gente abre o coração para alguém, mas esse alguém não abre o seu coração para a gente. Então era esse o sentimento que tomou conta de Paulo neste momento, e aí ele fala, olha, assim como a minha alma está dilatada, como as portas da minha alma estão abertas, dilatem-se também, abram-se também, desarmem-se, saiam da defensiva, saibam que eu lhes quero bem. E aí é um convite, né? Não é uma coisa que a gente possa impor. Mas Paulo fazia aquele convite ou aquele apelo aos seus irmãos e irmãs. Isso é quase que um desabafo, acredito eu, decorrente do enlevo espiritual que ele sentiu enquanto listava aquelas dificuldades do caminho. E aí nos versos 14 a 18 ele volta, é como se ele tivesse respirado, já desabafou, já abriu o coração, então ele agora volta a dar conselhos. E o conselho agora é, não vos prendais a um jugo desigual. Verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é que a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, está nos dizendo aqui? Está dizendo, em resumo, que o cristão deve ter muito cuidado com relação às pessoas com as quais se associa. Um crente não deve se prender a um jugo desigual com um incrédulo. E sempre que nós lemos esse versinho, a primeira coisa que vem à nossa mente é casamento misto. Casamento de crente com não crente. Mas não é só isso que está sendo colocado aqui. Uma sociedade, um companheirismo, cuidado com quem você anda. Mais sério ainda, cuidado com quem você se associa, porque você pode estar entrando em um jugo desigual, se associando a alguém que não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios, não tem a mesma fé que você. O que é um jugo desigual? O pessoal da roça entende isso mais facilmente do que o pessoal da cidade, porque o pessoal da roça sabe o que é um jugo. Sinônimo de jugo? Canga. Muito bem, pastor Everaldo. Acertou mais uma. O jugo é aquela peça de madeira que você coloca sobre o pescoço de um animal ou de uma parelha para puxar o arado, com que o agricultor vai preparando a terra para o cultivo. Muito frequentemente, um jugo serve a uma parelha. Então você coloca dois animais. Precisam ser dois animais da mesma espécie. Você pode colocar dois bois sob o jugo, mas você não pode colocar um boi e um cavalo. Você pode colocar dois cavalos sob um jugo, mas você não pode colocar um cavalo e um boi. Por que não? Primeiro, porque um é mais alto que o outro. O sulco na terra vai começar a ficar torto, porque um é mais alto do que o outro. Segundo, porque um anda mais depressa do que o outro. E aí o sulco vai começar a ficar
todo enviesado. Terceiro, porque um tem mais resistência, tem mais força do que o outro. Enfim, vai ficar um trabalho horrível. Qualquer fazendeiro sabe disso. Na época em que a Bíblia foi escrita, a maior parte da população era rural. E por isso nós encontramos muitas parábolas e figuras na Bíblia que remetem a essa cena bucólica do campo. Então, não se prenda a um jugo desigual. Não se coloque na canga com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? E por aí afora nos aconselha a palavra de Deus. Isso não é separatismo, isso não é olhar de cima para baixo, isso é sabedoria, isso é bom senso. Isso é um pai dando conselho aos seus filhos, para que os filhos não venham chorando depois. Façam isso, diz o versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a gente leva a sério os conselhos de Deus e os coloca em prática, como somos abençoados. Porque bem-aventurado é o filho que honra o seu pai e a sua mãe, que dirá o filho que honra o seu Pai Celestial e obedece à voz do seu Deus. Espero que muitas reflexões tenham sido despertadas, muitas respostas tenham sido alcançadas, e assim a gente estudou o capítulo 6. Próxima quarta-feira, capítulo 7. 2 Coríntios 7, de 1 a 16. Da agonia à alegria. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre como ele ficou triste quando ele e os coríntios romperam, e como ele ficou alegre quando a reconciliação aconteceu. Mas isso é assunto para a quarta-feira da próxima semana. Espero você aqui. Amém?